muito maior. Então, hoje as mídias tradicionais estão perdendo espaço para a internet, a gente vê cada vez mais o investimento publicitário crescendo mais na internet do que em mídias tradicionais, como jornais, revistas. A política, como vocês acompanharam, por exemplo, a eleição do Obama e a eleição que nós vamos ter esse ano aqui, a política também está mudando por conta das mídias digitais, então nós vamos ter esse ano uma batalha digital, com certeza, quando a gente falar de eleições. Então, o marketing eleitoral também vai mudar, obviamente, por causa da internet, né? E, como eu disse, a relação de consumo mudou, porque justamente o consumidor já tem hoje acesso a muito mais informação, né? A gente percebe como uma grande oportunidade o fato de acordo com pesquisas que nós realizamos, muitas empresas dizem que já têm website, né? Só que a gente sabe que esses sites estão completamente, em muitos casos, estão desatualizados, ou seja, não adianta só ter site, ele tem que estar hoje atualizado e alinhado com as necessidades que a web trouxe, ou seja, a gente precisa ter um site que seja localizado, por exemplo, pelo Google e tudo mais. Então, não adianta ter só um site bonitinho e deixar ele lá. Isso não resolve a parada, né? Então, das empresas paulistanas, 66% dizem que tem sites e apenas 36% dizem que já realizaram ou realizam algum negócio via internet. Não necessariamente que elas tenham e-commerce. Realizar algum negócio pela internet, de acordo com esses empresários, pode ser até mesmo comprar um carro no Web Motors ou pesquisar a compra de um imóvel no imóvel web. Isso tudo é considerado, né, dentro da visão dos empresários, é considerado fazer negócio pela internet. Não necessariamente que ele esteja, a empresa dele vendendo e comprando, transacionando pela internet. Tá? Então, existe, na nossa visão, um monte de empresas ainda precisando aprender e entrar nesse mundo para usufruir dos benefícios que a internet traz. Tá? Eu estava conversando semana passada com um dos nossos associados que ele vende tapetes pela internet. Né? Então, que coisa mais difícil você pensar, porque tapete é super, né, tato, assim. E quando ele deixa de anunciar, obviamente, na internet, o fluxo que vai para a loja dele cai muito. Então, ele diz que a internet é que está fazendo a empresa dele se atualizar, tanto no mundo digital como no mundo físico, porque ele está tendo que rever toda a sua política de logística, por exemplo, por causa da internet. Então, essa é uma oportunidade que a gente percebe, né? Uma das atividades que a gente comentou, por exemplo, é o mobile marketing, né? Dentre todas aquelas atividades dentro do marketing e do mundo digital, o mobile marketing, por exemplo, é uma das ações que vem crescendo bastante. Todo mundo está falando que 2010 é o ano do mobile marketing. O que vem a ser, né, mobile marketing? Na verdade, a tendência de convergir para uma unidade móvel, que é o celular, diversas atividades, está fazendo com que essa atividade cresça muito. O que acontece? Nós temos hoje, no Brasil, mais de 175 milhões de linhas de celulares, né? Foi publicado essa semana. Quer dizer, tem mais celular do que gente, né? Essa aqui é a questão. Então, a troca de celulares ocorre a cada 1 ano e meio. Então, além de a gente estar com 175 milhões, esses celulares vão sendo atualizados, trocados com uma base total a cada 1 ano e meio. E cada vez mais, a gente vai ver aqui uma tendência, caminhar para os celulares inteligentes, os smartphones, que permitem o acesso à internet. E o que isso traz? Traz a necessidade de você ter um site, por exemplo, adequado para celular. Não adianta ter só o site, como eu falei, ele tem que estar formatado de um jeito que seja fácil de acessar via celular. Nem todo mundo se preocupou em fazer isso. Tem que se preocupar. Fazer venda hoje pode ser feita via celular. Então, as pessoas cada vez mais vão começar a utilizar o mobile payment, que é uma outra tendência, né? Usar o celular para pagamento de contas, até no lugar do cartão de crédito. Então, esse é um dos próximos passos que a gente está já caminhando para isso, com Bradesco, com o Banco do Brasil, com Visa, atuando nesse sentido, né? Então, essa é uma das importâncias. Mais de 91% dos microempresários possuem acesso a celular. O consumidor quer celular, obviamente, para tudo, como eu falei, né? Converge tudo para essa unidade móvel, ouvir música, TV,
trocar mensagens e até mesmo para falar. Quer dizer, uma das últimas atividades quase que a gente faz com o celular agora é falar, né? E segundo a Mobile Marketing Association, 74% das pessoas afirmam que não se importam de receber mensagens publicitárias nos seus celulares. Ou seja, isso tem tudo a ver com o mobile marketing. Se as pessoas não se sentem ofendidas em receber, o que acontece? Elas, desde que não seja de uma forma invasiva, desde que haja permissão para isso, a gente pode sim utilizar o celular como também um canal de divulgação dos nossos produtos e serviços. Tá? Quando a gente fala de evolução, né, no Brasil, as primeiras linhas começaram em 1990 com a primeira geração. O MicroTac Lite, não sei quem lembra dele, no começo da década de 90, não levantem a mão para não se entregar, quem lembra, por favor. Ele era o tijolão, como a gente lembra, né? E ele era o mais leve de todos, com 220 gramas, né? Em 93 chega a São Paulo, em 97 a gente tem o leilão da Banda B, que abre para iniciativa privada. Em 98 surge o primeiro pré-pago, né, com cartão pré-pago, com a segunda geração dos celulares. Depois a gente vem para 2002, quando abre para 4 operadoras em cada mercado, então a gente tem uma expansão aí no número de ofertas via operadoras, e começam a ser vendidos os celulares com chip, que é uma outra revolução. Porque hoje, por que tem tem mais celular do que gente? Porque muita gente, na verdade, troca o chip para economizar. Esse é um costume bastante comum num país como o Brasil. Então, tem muita gente que troca o chip para economizar na ligação de celular para celular. Em 2003, a gente ultrapassa o número de linhas fixas. Então, nós passamos a ter 40 milhões de linhas de celular, passando aí as linhas fixas. Uma coisa que é muito interessante, eu tenho um amigo que palestra sobre esse assunto, que ele é norueguês, e ele veio para cá para o Brasil em 2003, quando a gente já tinha 40 milhões. A base toda da população da Noruega são 3 milhões. Então, ele viu, obviamente, um potencial aqui absurdamente gigantesco, né? Aí começamos, a partir de 2004, com os smartphones, que combinam, na verdade, a internet, né, trazendo a internet para o celular, depois jogos no celular. E em 2007, a gente tem o lançamento do iPhone lá fora, e aqui dentro também, via Rua Santa Efigênia, né? Então, nós temos, sei lá, uns colegas que desbloqueiam e tal. Então, em 2008, iniciam as operações 3G. E hoje, como eu falei, temos uma base aí de mais de 175 milhões de celulares. Quando a gente compara o preço, né, de fazer mala direta, que a gente tinha o costume de fazer mala direta com um envio de SMS, a gente percebe que é a metade do preço praticamente, quer dizer, mandar uma mensagem para a mão do seu consumidor custa metade do que uma carta. A chance de ele abrir a carta é muito menor do que a chance de ele abrir um SMS. A carta demora o tempo de eu produzir, imprimir, envelopar, manuseio todo, e a postagem, e o SMS é algo imediato. Tá? A única coisa que emperra um pouco ainda esse mercado é porque ele envolve agências, envolve as operadoras, ainda é uma tramitação não tão simples e que ainda está sob regulamentação. Mas os próximos meses a gente deve ter grandes novidades nessa área, né? E ele permite também a integração do mundo real, do mundo offline, com o mundo online. Por quê? Isso aqui é um símbolo parecido com o que a gente chama de QR Code, que é um assunto bastante extenso, a gente não vai aprofundar aqui, mas o QR Code é um símbolozinho que tem, por exemplo, em embalagens e coisas assim, que você pode utilizar o celular, fotografar essa imagem, baixar no seu computador e ter acesso, por exemplo, à realidade aumentada, a muito mais informações. Então, o que a gente fala é que o celular, ele é o caminho também para unir o mundo virtual e o mundo real. Quer dizer, você pode trazer informações do mundo